Amados irmãos e irmãs, hoje eu quero começar te lembrando de uma verdade poderosa, simples, mas que tem o poder de transformar completamente a forma como você enxerga a sua vida, o seu presente e até o seu futuro. Este é o dia que o Senhor fez. Alegre-se, exulte, viva. Talvez você tenha acordado hoje com o coração pesado, com pensamentos acelerados, com preocupações que parecem maiores do que você consegue suportar. Talvez existam situações mal resolvidas, dores que ainda não cicatrizaram, orações que parecem não ter sido respondidas, portas que se fecharam inesperadamente. Talvez você tenha se levantado sem ânimo, sem motivação, apenas seguindo no automático, tentando sobreviver a mais um dia. Mas antes de qualquer coisa, pare por um instante, respire profundamente, silencie um pouco a sua mente e ouça isso com atenção. Este dia não é um acidente. Este dia não é um erro. Este dia não é apenas mais uma página qualquer na sua história. Este dia foi criado por Deus. Isso significa que há propósito nele. Há cuidado nele, há provisão nele, há direção nele, há graça sendo liberada sobre a sua vida neste exato momento, mesmo que você ainda não consiga enxergar. E existe algo ainda mais profundo que você precisa entender. Depois da Páscoa, nenhum dia precisa mais ser vivido debaixo da derrota, porque em Jesus a maior batalha já foi vencida. A cruz não foi o fim, foi o início de uma nova realidade. O túmulo não foi o ponto final, foi a prova de que Deus transforma finais em recomeços. A ressurreição não foi apenas um milagre, foi uma declaração eterna de vitória. Vitória sobre o pecado, vitória sobre a morte, vitória sobre o medo, vitória sobre tudo aquilo que tentava aprisionar você. E essa vitória não ficou no passado, ela alcança você hoje, ela toca a sua vida agora. Ela entra exatamente no lugar onde você mais precisa. Talvez você esteja enfrentando uma luta emocional que ninguém conhece. Talvez exista um peso no seu coração que você não consegue explicar. Talvez você esteja cansado de tentar, cansado de esperar, cansado de acreditar. Ou talvez você esteja vivendo um momento de incerteza, sem saber qual caminho seguir, sem saber o que fazer, sentindo-se perdido. E no meio de tudo isso, existe uma pergunta que pode mudar completamente a sua perspectiva. Você está vivendo este dia como um peso ou como um presente? Porque a forma como você enxerga o seu dia define a forma como você vive a sua vida. Quando você vê o dia como um peso, tudo se torna mais difícil. As horas demoram a passar. Os problemas parecem maiores, as dificuldades ganham mais força, e até as pequenas coisas boas passam despercebidas. Mas quando você entende que este dia é um presente da vitória de Cristo, algo começa a mudar dentro de você. Mesmo que as circunstâncias não mudem imediatamente, o seu interior começa a ser transformado. Você começa a perceber detalhes que antes ignorava. Você começa a valorizar pequenas bênçãos. Você começa a encontrar motivos para agradecer, mesmo no meio da luta. E isso não é ignorar a realidade. Isso é viver acima dela. A alegria cristã não é superficial. Não é negar a dor. Não é fingir que está tudo bem quando não está. A verdadeira alegria nasce de uma certeza profunda. Deus já agiu ao seu favor. Mesmo quando você não vê, Ele está trabalhando. Mesmo quando você não entende, Ele está conduzindo. Talvez hoje seja o dia de você parar de apenas sobreviver e começar a viver de verdade. Viver com propósito, viver com fé, viver com esperança. E isso começa com uma decisão. Uma decisão interna, silenciosa, mas extremamente poderosa. A decisão de confiar. Confiar quando você não entende, confiar quando você não vê saída, confiar quando o coração quer desistir. Dizer, Senhor, eu não tenho todas as respostas, mas eu escolho confiar em Ti. E quando essa confiança começa a crescer dentro de você, algo extraordinário acontece. A paz começa a ocupar o lugar da ansiedade. A fé começa a vencer o medo. A esperança começa a calar a voz da dúvida. A presença de Deus começa a preencher os espaços vazios dentro de você. E aos poucos, você percebe que não está mais carregando o dia, você está vivendo o dia. Você começa a caminhar com mais leveza, você começa a respirar melhor, você começa a enxergar além dos problemas, porque agora você sabe, este dia foi feito por Deus, e se Ele fez este dia, então Ele também já preparou tudo o que você precisa para enfrentá-lo. Força para continuar, sabedoria para decidir, paz para descansar,
coragem para avançar. E mesmo que você ainda esteja no meio de um processo, isso não significa que Deus te abandonou. Processos não são abandono, são preparação, são crescimento, são construção de algo maior do que você consegue ver agora. Talvez você ainda não chegou onde gostaria, mas também não está mais onde estava antes. Deus está te conduzindo, passo a passo, dia após dia, e hoje faz parte disso. Hoje importa, hoje tem valor, hoje tem propósito. Então levante a sua cabeça, respire fundo mais uma vez e declare, mesmo que seja com a voz fraca, mesmo que seja com lágrimas nos olhos: este é o dia que o Senhor fez. Eu vou me alegrar nele. Mesmo que a alegria comece pequena, ela vai crescer. Mesmo que a fé esteja fraca, ela vai se fortalecer. Mesmo que o caminho pareça incerto, Deus está guiando você. Você não está sozinho. Deus está com você neste dia. E se Ele está com você, então há esperança, há saída, há resposta, há milagre sendo preparado, mesmo que você ainda não consiga ver. Talvez não seja do jeito que você imagina. Talvez não seja no tempo que você espera. Mas Deus sempre age da melhor forma. E quando você olhar para trás, vai entender. Vai perceber que ele esteve presente em cada detalhe. Que Ele sustentou você quando você achava que não ia conseguir. Que Ele te fortaleceu quando você pensou em desistir. Que Ele te levantou quando tudo parecia perdido. Então hoje, escolha viver esse dia de forma diferente. Não como um peso, mas como um presente da graça, um presente do cuidado de Deus, um presente da vitória de Cristo. E se essa mensagem falou com você, eu quero te fazer uma pergunta sincera. Você está disposto a parar de carregar esse dia como um peso e começar a recebê-lo como um presente da vitória de Cristo? Se você chegou até aqui, existe algo muito importante que você precisa entender neste momento. Deus não apenas criou este dia, Ele também já está presente em cada detalhe dele. Antes mesmo de você abrir os olhos pela manhã, o Senhor já estava cuidando de você. Antes mesmo de você perceber qualquer necessidade, Ele já estava preparando respostas. Antes mesmo de você enfrentar qualquer luta, Ele já estava liberando força para que você pudesse suportar. Nada do que acontece hoje pega Deus de surpresa. E talvez essa seja uma das maiores fontes de descanso que você pode ter. Saber que o seu dia está nas mãos de um Deus que vê tudo, sabe tudo e controla tudo. Muitas vezes nós começamos o dia já preocupados com aquilo que pode dar errado. A mente se enche de cenários negativos, de medos, de inseguranças. E sem perceber, nós já entramos no dia carregando um peso que Deus nunca pediu para carregarmos. Mas hoje, Deus te convida a viver diferente. Ele te convida a confiar que Ele está no controle, mesmo quando tudo parece incerto. Confiar que Ele está trabalhando, mesmo quando você não vê resultados imediatos. Confiar que Ele está abrindo caminhos, mesmo quando tudo parece fechado. Porque a verdade é que Deus não perde batalhas. E se você está em Cristo, então essa vitória também pertence a você. Talvez você tenha começado esse dia desanimado, mas você não precisa terminar assim. Talvez você tenha acordado sem esperança, mas você pode escolher reacender a sua fé agora. Talvez você esteja cansado, mas Deus pode renovar suas forças neste exato momento. Não importa como o seu dia começou, o que importa é como você decide vivê-lo a partir de agora. Existe uma força que nasce dentro de nós quando escolhemos confiar em Deus acima das circunstâncias. Não é uma força natural, não é algo que vem de nós mesmos, é algo que vem do alto, é a presença de Deus sustentando, fortalecendo, guiando, levantando, e essa presença está disponível para você hoje. Agora, neste exato momento, talvez você só precise fazer uma pausa no meio da correria e dizer: Senhor, eu entrego este dia nas tuas mãos. Pode parecer simples, mas essa entrega muda tudo. Porque quando você entrega, você deixa de tentar controlar tudo sozinho. Quando você entrega, você permite que Deus conduza. Quando você entrega, você troca o peso pela paz. E aos poucos, você começa a perceber que não precisa ter todas as respostas para ter descanso. Você só precisa confiar em quem tem. E Deus tem. Ele sabe o caminho que você deve seguir. Ele sabe as decisões que você precisa tomar. Ele sabe o que precisa ser fechado e o que precisa ser aberto. Ele sabe o tempo certo de cada coisa. Nada está atrasado. Nada está fora do lugar. Tudo está sendo alinhado de acordo com a vontade dele.
mesmo que você não entenda agora. E talvez hoje seja o dia de você alinhar o seu coração com essa verdade. Parar de lutar contra aquilo que você não pode controlar e começar a confiar naquele que pode todas as coisas. Parar de alimentar pensamentos negativos e começar a declarar a palavra de Deus sobre a sua vida. Parar de focar apenas nos problemas e começar a reconhecer as evidências do cuidado de Deus ao seu redor, porque elas existem. Talvez estejam nas pequenas coisas, no ar que você respira, na oportunidade de recomeçar, em uma mensagem que tocou o seu coração, em uma força que surgiu quando você achava que não tinha mais. Deus se revela nos detalhes, e quanto mais você começa a perceber isso, mais o seu coração se enche de gratidão. E a gratidão muda tudo. Ela muda o ambiente, ela muda os pensamentos, ela muda a forma como você enxerga a vida. Uma pessoa grata não vive da mesma forma que uma pessoa que só reclama. A gratidão abre os olhos para aquilo que Deus já fez e fortalece a fé para aquilo que Ele ainda vai fazer. E quando a fé cresce, né, o medo perde espaço. Talvez você ainda tenha desafios pela frente hoje. Talvez existam situações que vão testar a sua paciência, a sua confiança, a sua fé. Mas agora você não enfrenta isso sozinho, agora você enfrenta sabendo que Deus está com você. E isso faz toda a diferença. Porque quando Deus está com você, você pode passar pelo vale sem ser dominado pelo medo. Você pode enfrentar tempestades sem perder a paz. Você pode continuar caminhando mesmo quando o caminho parece difícil. Não porque você é forte, mas porque Ele é. E a força dele se aperfeiçoa exatamente na sua fraqueza. Então, se hoje você se sente fraco, saiba que é exatamente nesse lugar que Deus pode se manifestar com mais poder. Se hoje você se sente cansado, saiba que é exatamente aí que Ele pode te renovar. Se hoje você se sente perdido, saiba que Ele é o caminho. Nada está perdido. Há esperança, há vida, há propósito. E tudo isso começa com a forma como você decide viver este dia. Então escolha confiar, escolha agradecer, escolha descansar em Deus, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver tudo, mesmo sem sentir tudo. Escolha, porque essa escolha pode transformar completamente o seu dia e, aos poucos, transformar toda a sua vida. Se sim, escreva aqui nos comentários. Eu escolho viver este dia como presente de Deus. E mais do que isso, leve essa verdade com você ao longo de todo o seu dia. Quando o desânimo tentar chegar, lembre-se. Quando a ansiedade bater, lembre-se. Quando a dúvida surgir, lembre-se, este é o dia que o Senhor fez, e que o Senhor abençoe a sua vida, fortaleça o seu coração, renove a sua fé, traga paz à sua mente, alivie todo o peso da sua alma, restaure suas forças e te faça experimentar ainda hoje a alegria que nasce da certeza de que Ele já venceu por você, que você sinta a presença de Deus em cada detalhe do seu dia, que você perceba o cuidado dele nas pequenas coisas e que a sua fé seja renovada de uma forma tão profunda que nunca mais você veja seus dias da mesma maneira. Amém.